Uma esponja básica e bicarbonato de sódio podem fazer uma grande borracha para pequenas manchas de graxa, impressões digitais e manchas na parede, ou qualquer outra área pintada, como móveis ou cercas de madeira. Basta polvilhar um pouco de bicarbonato de sódio na esponja seca e esfregar a área manchada com um movimento circular. Depois, use um pano limpo e seco para limpar o bicarbonato de sódio para se livrar de qualquer sujeira restante. Se você estiver preocupado que essa técnica possa arruinar a tinta, experimente apenas um pouquinho de bicarbonato de sódio primeiro e veja como a superfície reage. Se quiser extrair a quantidade máxima de suco de um limão, primeiro coloque-o no micro-ondas por 15 segundos. Depois disso, role um pouquinho sobre uma superfície dura. E agora sinta-se à vontade para usar seu espremedor manual. Quando um vidro ou cerâmica quebram caindo no chão, pode ser bastante difícil encontrar e recolher todos os pequenos fragmentos, especialmente se o vidro for transparente. Adivinhe o que pode te ajudar? Uma fatia de pão. Depois de remover todos os pedaços grandes, limpe cuidadosamente o chão com uma fatia grossa de pão para apanhar os fragmentos minúsculos. Eles devem ficar presos ao pão. Mas não se esqueça de fazer isso com muito cuidado ou colocar luvas de proteção. E não se esqueça de fazer um sanduíche logo em seguida. Só que não. Se você é um grande fã de alho, aqui vai uma dica. Corte uma cabeça de alho ao meio e esfregue em uma tigela vazia para obter um sabor agradável. Agora você pode colocar sua massa, risoto ou salada na tigela e apreciar sua refeição. Os tubos de Pringles são feitos de uma mistura de papel plástico e metal, o que os torna uma boa opção para organizar as compras. Você pode pintar os tubos em uma cor lisa para fazê-los combinar com sua cozinha minimalista e depois colocar etiquetas removíveis na lateral. Você já teve dificuldades para enfiar uma linha em uma agulha? Aqui está um jeito fácil. Coloque uma escova de dentes sobre a mesa e coloque a linha sobre as cerdas da escova. Agora empurre suavemente a agulha para baixo sobre a parte superior. As cerdas o ajudarão a enfiar a linha através da agulha sem esforço. Assim que tiver o laço, basta usar os dedos para puxá-lo para fora. Se sua caneca favorita tiver aquelas manchas irritantes que não saem ao lavar, tente aplicar um pouco de pasta de dentes em sua esponja. Isso também funciona quando você precisa fazer seus talheres brilharem. É melhor usar uma esponja ligeiramente abrasiva. É bastante útil quando se trata de remover manchas escuras na louça. Digamos que você tenha recebido recentemente um buquê realmente lindo, mas as flores ficaram com uma cara triste num piscar de olhos. Você pode estender sua vida com muita facilidade e quase de graça. Primeiro, encha o vaso com água fresca e coloque algumas colheres de chá de açúcar. Isso ajudará a nutrir as flores. Antes de colocar as flores de volta no vaso, corte cerca de 1 centímetro do caule. Mas certifique-se de cortar diagonalmente, assim. Este truque vai aumentar a superfície de absorção de água. Repita isso com todos os caules, especialmente com os duros. E agora coloque o buquê de volta no vaso. As flores devem ficar mais bonitas dentro de 12 horas. Se você sofrer de pés frios, coloque-os em um vaso. Não, espere, use um secador de cabelo para aquecer suas pantufas antes de usá-las. Esta dica também é aplicável a sapatos de inverno. Por falar em pés, tem uma ótima maneira de se livrar de odores desagradáveis. Aplique cerca de 10 gotas de seu óleo essencial favorito em 2 bolas de algodão. Agora coloque as bolas nos sapatos e deixe-as durante a noite. Retire-as pela manhã e curta o aroma agradável. Você também pode misturar algumas de suas fragrâncias favoritas para personalizar ainda mais o aroma do seu sapato. Se o ralo estiver um pouco sujo e com cheiro ruim, tem uma dica épica para resolver este problema. Coloque algumas colheres de bicarbonato de sódio e despeje um pouco de vinagre ali. E agora é só dar um passo para trás e aproveitar o show. A mistura vai espumar e ajudar a soltar qualquer sujeira. Todos já tentamos acender um fósforo ao ar livre com vento e falhamos. Bem, temos feito isso da maneira errada. Tem um jeito fácil de preparar um fósforo com antecedência usando uma faca afiada. É preciso cuidadosamente esculpir os 4 cantos logo atrás da cabeça do fósforo. Depois, repetir a mesma técnica mais uma vez para que fique com esta aparência. Essas 8 pequenas lascas ajudarão a criar uma chama mais forte e resistente ao vento. Se você tiver um pequeno guarda-roupa com espaço limitado para pendurar roupas novas, pegue alguns anéis de latinha de refrigerante. Eles podem fazer as alças de fixação perfeitas para prender um cabide no outro. Basta colocar o anel sobre o gancho. Assim, é possível dobrar e até triplicar o espaço de armazenamento em um único trilho do armário. Se você precisar fazer uma vela de emergência, pode usar um item muito comum da sua geladeira. Você já adivinhou o que é? Manteiga.
Corte um pedaço de manteiga gelada e coloque-o em um prato à prova de calor. Faça um furo bem no meio usando um palito de dente ou um espetinho de madeira. Agora precisamos de um pavio. Você pode usar um barbante ou fio de algodão comum. Corte o comprimento correspondente e espete-o através do buraco para que ele vá até o fundo da vela. Cubra suavemente a extremidade do pavio com manteiga e acenda sua vela artesanal novinha em folha. Use chapinha de cabelo para alisar aqueles vincos irritantes na gravata. Ou, digamos que você esteja trabalhando em uma loja e tenha que lidar com pilhas fofas de dinheiro. A chapinha ajudará você a engomar rapidamente seu dinheiro para colocá-lo em pilhas menores que depois cabem perfeitamente em sua mochila. Ei, não era isso. Uau, este zíper é duro. Por que não pode deslizar suavemente como todos os outros zíperes? Mas não tenha pressa em jogar fora seu casaco. Pegue uma barra de sabão e esfregue-a suavemente para cima e para baixo contra o zíper. Repita em ambos os lados. Você consegue sentir a diferença? Corte uma perna de sua meia calça velha e coloque 2 longos tubos de papelão dentro dela. Vá em frente e encaixe a engenhoca sob uma porta interna com um tubo em cada lado. Isso o protegerá de qualquer corrente de ar, pois a meia calça selará qualquer fenda sob a porta. Você também pode usar este truque quando precisar que o ambiente fique completamente escuro. Certifique-se de usar meia calça preta grossa. Digamos que você esteja participando de uma conferência em outra cidade e sua agenda está muito ocupada. Você pode preparar seus trajes para cada dia com antecedência e colocá-los em diferentes compartimentos do seu organizador de roupas de pendurar, desta forma. Agora, coloque-o diretamente dentro da mala, feche-a e você está pronto para ir. Ao chegar ao hotel, você pode simplesmente puxar cuidadosamente este organizador e pendurá-lo no armário em apenas 2 segundos. Mas não se esqueça de levar os sapatos também. Existe uma maneira de pregar um prego na parede sem ferir os dedos? A resposta é sim. Pegue um pente e empurre o prego entre os dentes. Desta forma, você manterá seus dedos carnudos longe e seguros. E depois que o prego estiver firme, você pode retirar o pente facilmente e terminar de empurrar o prego. Se você precisar de uma esponja de aço de emergência para lavar sua panela ou frigideira, use um pedaço de papel alumínio. Amasse-o em uma bola, aplique um pouco de sabonete e sua esponja novinha em folha está pronta. Agora comece a esfregar e prepare-se para ficar surpreso. Funciona muito bem, não? A propósito, o papel alumínio não precisa ser novo. Você pode reciclar um pedaço que já usou para cozinhar. E a última dica é para os perfeccionistas. Se seu chuveiro tiver uma acumulação de água dura, a água não sairá retinha para baixo. Para consertar isso, encha uma bolsa plástica com vinagre branco simples. Depois, ensaque o chuveiro, prenda com uma faixa e deixe agir durante a noite. Pela manhã, você pode escovar levemente o chuveiro com uma velha escova de dentes ou de roupa. Isso deve ajudar a remover a sujeira de água dura restante. Este truque também se aplica a torneiras. Aqui está como você pode proteger seu cartão bancário de possíveis fraudes. Use uma canetinha para cobrir os 4 últimos dígitos. Você também pode usar um adesivo que seja fácil de remover e colocá-lo em cima do código de segurança. Alguém foi à sua casa e não usou o porta-copo? Pegue um secador de cabelos e segure-o alguns centímetros longe da mancha. Configure-o para o nível médio e sopre sobre a mancha por alguns minutos para fazer a marca evaporar. Se um anel apagado ainda permanecer, misture partes iguais de vinagre e azeite em uma tigela. Molhe um pano nessa mistura e passe na mancha, esfregando até que ela desapareça. Depois seque. Não perca tempo esfregando o fundo queimado de panelas. Em vez disso, encha o recipiente com água e jogue 3 colheres de sal lá dentro. Deixe agir a noite toda para que o sal dissolva as marcas de queimado. De manhã, tire a água. Ficará bem mais fácil limpar a sujeira encrustada. Imagine o seguinte, você está de férias e sua camisa amarrotou toda dentro da mala. Você precisa usá-la, mas o hotel não fornece ferro elétrico. Calma! Pendure a camisa dentro do banheiro enquanto você relaxa, tomando seu banho quentinho, o calor e a umidade desamassarão sua camisa. Não vai ficar perfeita, mas ficará bem melhor do que estava. O futebol começa, mas as pilhas do controle remoto acabaram. Você só tem pilhas menores, mas dá para usar. Pegue um pedaço de papel alumínio e o amasse. Agora, coloque essa bolinha no lado negativo ou na parte sem pino da pilha. Pronto! Agora sua TV voltará a funcionar. Quando o chinelo racha e o pino da correia fica saindo a todo momento do furo, é sinal de que está na hora de comprar outro. Mas dá para fazê-lo durar mais um pouquinho. Encaixe o pino de novo, depois pegue um daqueles clipes para fechar sacola de pão e prenda na ponta do pino. Você também pode usar um arame, como minha avó fazia.
Uma encomenda acabou de chegar e a nota fiscal está pregada na fita adesiva. Você conseguiu tirá-la da caixa, mas como vai tirar a fita sem rasgar o papel? Segure as duas pontas da fita e puxe-as lentamente. A fita vai esticar e se desprender sozinha do papel sem danificá-lo. Os saquinhos herméticos são perfeitos para manter coisas secas, mas seria tão bom se fossem maiores, né? Pegue 2 saquinhos e vire um deles do avesso. Agora é só conectar um no outro para formarem uma sacola maior. Fica grande o suficiente para proteger seu teclado. Não há necessidade de carregar suas chaves na mão quando for sair para correr. Coloque-as dentro do bolso, pegue um elástico e o enrole ao redor do bolso pelo lado de dentro. Isso impedirá que as chaves caiam. Sua chave quebrou dentro da fechadura e ficou presa lá. Que beleza! Chamar um chaveiro vai te custar uma fortuna. Mas há uma forma mais barata e rápida de resolver isso, com um bastão de cola quente. Aqueça a ponta com um isqueiro e assim que começar a derreter, empurre o tubo para dentro do buraco da fechadura. A cola derretida entrará no espaço disponível cobrindo parte da chave. Segure até esfriar, depois puxe. Se precisar colocar um líquido dentro de uma mangueira e não quiser usar a boca, é só colocar uma das pontas da mangueira dentro do líquido e segurar a outra virada para cima com seu polegar tapando a abertura. Agora mexa para cima e para baixo. Esse movimento vai empurrar o líquido para cima aos poucos. Assim que você sentir o líquido encostando em seu polegar, abaixe a mão e deixe a gravidade fazer o resto. Você deixou a chave dentro do carro e o trancou. O pior é que ele é um modelo antigo, com janelas manuais. Você poderia usar um cabide e começar um longo processo para encontrar a trava. Ou pode usar fita adesiva. Corte pedaços grandes de uma fita larga e resistente e prenda-os na janela, deixando espaço embaixo para que você possa pegar a ponta. Depois, com a ajuda de outra pessoa, pegue as pontas das fitas, segure-as juntas e puxe para baixo. A força permitirá que a janela abaixe o suficiente para você destravar a porta. Você tenta colocar parafusos compridos em uma madeira dura, mas sua velha parafusadeira não tem força suficiente. O parafuso emperra no meio do caminho e a máquina desiste. Pegue um bloco de cera e passe-o no parafuso. A cera funciona como um lubrificante, derretendo assim que é aquecida e fazendo com que o parafuso entre com mais facilidade. Você foi acampar, mas não levou nada para acender a churrasqueira. Pegue um saco plástico pequeno que não vaze. Enche-o pela metade com água e feche-o bem, apertando para formar uma bolha. Segure-o virado para o sol e perto de onde você quer que pegue fogo. O saco com água funcionará como uma lupa, refletindo a luz solar e criando fogo. Só não funciona em dias nublados. Não tem um saca-rolhas ou a rolha se partiu ao meio? Usando um isqueiro, aqueça o gargalo da garrafa. O calor expandirá o vidro um pouco, forçando a rolha a sair. Então você colou os dedos de novo com supercola, né? Pegue um pouco de sal e despeje sobre os dedos colados. Coloque os dedos dentro d'água e esfregue devagar. A mistura dissolverá a cola e vai libertar você rapidinho. Quando vamos pendurar um quadro, parece impossível encontrar o maldito prego na parede. Vire um garfo de cabeça para baixo e insira o prego entre os 2 dentes do meio dele. O cabo do garfo é comprido e fica afastado da parede, facilitando colocar a cordinha do quadro sobre o prego. Assim que tiver colocado o quadro no lugar, tire o garfo. Você precisa guardar um pedaço de bolo numa vasilha, mas será preciso tirá-lo de lá depois. E a estrutura do bolo pode não suportar tanto movimento. Vire a tampa da vasilha de cabeça para baixo e coloque o bolo em cima dela. Agora, a vasilha será usada como tampa, tornando seu pedaço de bolo muito mais acessível. Despeje água de garrafões e galões com mais eficácia girando-os. Isso vai fazer o líquido girar, criando um vórtex. Assim, o ar fluirá para trás dentro da garrafa enquanto a água sai. Muito mais rápido e com menos espirros. Existe um jeito mais fácil e que faz menos bagunça de descascar ovo cozido. Assim que tirá-lo da panela, rache a casca nas 2 extremidades do ovo batendo nelas. Tire a casca de um dos lados. Agora, sopre onde você tirou a casca. A força do ar vai empurrar a polpa e expandir a casca do ovo, forçando o ovo a sair sem ficar danificado. Quando as perninhas de apoio do seu notebook quebram, consertá-las pode custar uma nota. Uma alternativa mais barata é comprar um porta-retratos e colá-lo na parte de trás da tela. Você deixou uma joia pequena cair no chão e parece impossível encontrá-la? Pegue uma meia calça e coloque-a no tubo do aspirador de pó. Aspire o chão e dê uma olhada na ponta do tubo de vez em quando. Em qualquer momento você vai encontrar a joia presa na meia.
Você fez um furo na parede, mas acabou furando demais e o buraco está largo. Tire o parafuso e encontre um objeto um pouco menor e mais estreito. Pedaços de plástico, fios pequenos, clipes para papel ou até palitos de dente servem. Coloque o objeto que você encontrar dentro do furo. Ele preencherá o buraco para que o parafuso fique preso no lugar. Tirar o lixo pode ser uma tarefa nojenta, já que o líquido pode cair em você. Uma ótima forma de evitar isso é colocando papéis velhos no fundo da sacola. Além de absorverem todos os líquidos dos alimentos e de outras coisas, isso também ajuda a evitar que a lixeira fique com cheiro ruim. Ninguém gosta de mosquitos, mas os pesticidas são caros. Uma alternativa barata é pegar uma garrafa plástica e cortar o topo dela. Depois, tire essa parte, vire-a de cabeça para baixo e encaixe-a na outra parte da garrafa. Misture 2 xícaras de água quente com 2 colheres de açúcar. Os mosquitos serão atraídos por essa mistura e ficarão presos dentro da garrafa. Agora é só sentar e relaxar sem ser picado. Uma viagem de carro. Você e seus melhores amigos estão curtindo a estrada. De repente, um deles desliga o ar-condicionado e abaixa as janelas. Não! Ele queria ajudá-lo a cortar alguns custos de combustível e cometeu um dos erros clássicos. Desligar o ar e optar por uma brisa natural funciona enquanto você está preso no trânsito. Ao dirigir com as janelas abertas em uma rodovia, acaba criando uma resistência desnecessária ao vento. Assim, seu carango precisa de mais energia para seguir em frente e acaba bebendo mais combustível. Enquanto encara o tráfego dentro dos limites da cidade, desligar o ar não é uma má ideia. Pode não ser o passeio mais confortável em um dia quente, mas você está aqui para economizar, certo? Agora, um teste rápido de bom senso. Há 2 rotas para escolher. Uma é mais curta e outra parece mais longa no mapa. O que vai ser? O bom senso está gritando. A primeira, duh! Mas, na verdade, o caminho mais curto nem sempre é a melhor escolha em termos de consumo. É preciso optar por aquele com menos sinais de parada, semáforos e engarrafamentos. Ele exigirá menos aceleração e desaceleração, que são os principais esbanjadores de combustível. Portanto, planeje sua rota com sabedoria. Para isso, pode consultar aplicativos que mostram dados de tráfego em tempo real ou mapas interativos com semáforos. Você também tem um saco de areia, uma velha cama inflável, um par de sapatos e 5 galões de água no porta-malas ou sou só eu? Bem, é necessário se organizar se quiser algum dinheiro. Eliminar 45 quilos diminuirá o uso de combustível em 1% por 4 litros em relação ao peso do veículo. Mais carga significa maior consumo. Essa é uma matemática simples. Freie e acelere menos. Dirigir a uma velocidade constante, acima de 80 km por hora, ajuda a economizar um pouco. Toda vez que você pisa no freio ou parte em velocidade de foguete nos semáforos, faz seu motor trabalhar duro e beber combustível. Além disso, direção agressiva não pega bem no trânsito. Portanto, acelere lentamente e desacelere até uma parada suave. Não vá de 0 a 100, nem pise ou acelere loucamente até precisar frear abruptamente. O controle de cruzeiro pode auxiliar em uma direção calma e constante quando você está em terreno plano, como uma estrada. Mas ao se aproximar de subidas ou região montanhosa, o recurso fará o consumo subir muito, sem necessidade. Portanto, desative-o e deixe a velocidade diminuir um pouco à medida que sobe. E, em seguida, acelere lentamente ao descer. Isso reduzirá a carga de trabalho do motor. Pare a alguns quarteirões de distância do seu destino. Na próxima vez que der a 7ª volta ao redor do quarteirão em busca de uma vaga para estacionar, isso fará todo sentido. Quando soma a frustração, o tempo gasto nessas buscas de vagas e, é claro, os custos extras do combustível, você ficará bem se parar um pouco mais longe de uma área comercial movimentada, do centro de negócios ou de seu restaurante popular favorito. Não espere até o último minuto para reabastecer o tanque. Crie o hábito de fazer isso quando estiver com 1/4 sobrando ou sempre que for mais confortável. Dessa forma, você não precisará parar com urgência no posto mais próximo. Em vez disso, terá tempo de pesquisar preços. Existem aplicativos especiais de localização de postos para ajudá-lo a encontrar o melhor negócio em sua área. Às vezes, pode ser do outro lado da cidade, mas nunca na estrada.
Quando for um cliente frequente de alguma rede de postos, não hesite em pedir algo em troca. Inscreva-se no programa de fidelidade, economize no aplicativo, obtenha um cartão, o que for necessário para conseguir um desconto, reembolso, pontos extras e outras vantagens. Algumas lojas fazem parceria com cadeias de postos, permitindo que você use os pontos ganhos para um desconto no combustível ou vice-versa. Mesmo 5 centavos por litro podem fazer a diferença. Então, pergunte a respeito. Se você é proprietário de um carro híbrido, tente ligar o ar-condicionado enquanto o veículo ainda está conectado ao carregador. Isso permitirá aumentar a performance dele quando você estiver na estrada, o que significa menos dinheiro gasto em combustível. Caso tenha um dos modelos mais novos, o motor deve parar automaticamente na marcha lenta. Se não, evite usá-la para diminuir o consumo. Esperar que o semáforo fique verde normalmente leva de 45 a 120 segundos e ligar o carro requer apenas 10 segundos de combustível. Portanto, se precisar parar por mais de 10 segundos, desligue o motor. Se deixá-lo funcionando, pode consumir 2 litros extras por hora. Agora, caso a segurança não seja uma das suas principais preocupações, ao menos cuide bem do seu automóvel por questões de economia. Verifique se os pneus estão bem calibrados pelo menos uma vez por mês. Quando subinflados, eles se desgastam mais rapidamente e aumentam o atrito e o consumo. Verifique o manual para ver com que frequência deve regular o motor. Isso depende da idade e modelo. Limpe os filtros, use o óleo de motor certo. Caso contrário, ele terá que trabalhar mais do que deveria e irá consumir mais. Não há necessidade de abastecer com combustível premium, a menos que seja um automóvel de alto desempenho que realmente não pode funcionar com mais nada. Isso custará muito menos a longo prazo e não fará seu carango andar mais rápido, nem de forma mais eficiente ou econômica. Se o manual recomendar, mas não exigir premium, opte pelo comum. A química avançou nas últimas décadas, então não se preocupe com a qualidade. Se tiver um veículo mais antigo, verifique o selo da tampa do tanque. Quando a peça vai afrouxando, deixa o oxigênio entrar e assim o combustível queima muito mais rápido. Você pode substituir a tampa, mas esteja preparado para que os sensores não reconheçam a nova, a menos que venha do fabricante ou de um fornecedor autorizado. Caso a transmissão seja manual, você está com sorte. Isso porque tem controle total sobre as rotações por minuto. Uma marcha mais baixa significa rotação mais alta. Quanto maior ela for, mais torque o motor produz e mais combustível usa. Então, mude para as marchas superiores rapidamente. Isso difere em cada modelo, mas uma solução ideal seria mudar para a segunda a cerca de 25 km por hora e passar para a maior entre 45 e 50 por hora. Aquele bagageiro e o suporte de bicicleta que você tem no teto do seu automóvel terão que desaparecer. Eles aumentam a resistência ao vento, então o motor deve trabalhar mais para manter a velocidade. Isso pode significar até 20% de consumo extra na rodovia e até 8% na cidade. Se precisar desse armazenamento a mais, opte por caixas de carga montadas na parte traseira. Caso esteja prestes a comprar um carro agora, procure um híbrido plug-in ou totalmente elétrico. Quero dizer, você definitivamente reduzirá os custos de gasolina com um elétrico. Caso não esteja pronto para tanta mudança, muitos modelos vêm em forma híbrida, como o Toyota RAV4, o Hyundai Sonata e o Volvo XC90. E aí vem a dica bônus para redução de custos de direção em 100%. Você está pronto para isso? Não dirija. Ok, deixa eu te explicar. Sempre que possível, vá a pé ou de bicicleta para o trabalho ou use o transporte público. Se isso for demais, pelo menos divida as responsabilidades e os custos do combustível com colegas que moram na sua área. Você conhece alguma outra dica para economizar? Talvez tenha alguma que é a sua favorita? Conte para mim nos comentários abaixo. Aquele sulco vertical que conecta seu nariz ao lábio superior é chamado de filtro labial. Nos humanos, ele é apenas decorativo, mas na Grécia Antiga tinha o nome de algo como feitiço do amor. Ulala! Aquela meia-lua branca que surge na base das unhas das mãos é chamada de lúnula. Em latim, significa pequena lua.
Da próxima vez que sentir uma coceira entre suas escápulas, peça a alguém para coçar sua acnestes. Sim, é aquele ponto que fica no meio das costas, onde não conseguimos alcançar. Agradeça a sua úvula por não engasgar toda vez que engole alguma coisa. É aquele sininho que fica pendurado na parte de trás da sua garganta. É ela que impede que os alimentos entrem no seu nariz. Que tal fazer um pequeno alongamento? Faça um L com seus dedos indicador e polegar. Parabéns, você acabou de exercitar seu purlicui, que é o espaço entre esses dois dedos. Se você tentasse fazer esse alongamento em L com seu dedo mindinho, não conseguiria, mas acabaria ativando seu mínimo, que é o termo médico para os menores dedos das mãos e pés. Quando você está cansado ou com alergia a alguma coisa, geralmente coça sua carúncula lacrimal. Esse é o nome daqueles pequenos triângulos rosados que ficam nos cantinhos de seus olhos. Quantas palavras esquisitas, não? Sua glabela deve estar franzida agora. Sim, esse é o nome daquele espaço entre suas sobrancelhas, que mostra que você está confuso, tipo essa aqui. Você seca sua columela quando seu nariz está escorrendo? É aquele tecido que fica entre suas narinas, conectando a ponta e a base nasal. Aqueles tubinhos de plástico que ficam nas pontas dos cadarços, impedindo que eles desfiem, são chamados de agulhetas. Amarrar seu tênis sem elas seria um sofrimento danado. Da próxima vez que comprar um copo de café para levar, não esqueça de pegar um Zarf. Durante anos, esses protetores de xícara de café eram feitos de prata, cobre e até de ouro, com gravuras intrincadas. A versão de papelão só surgiu em 1991. Você é dessas pessoas que sempre deixam para amanhã o que pode ser feito hoje? O nome disso é procrastinar. Aquele zumbido irritante que você ouve de vez em quando é chamado de tinnitus. Ele pode surgir quando pelos do ouvido interno vazam sinais elétricos para o cérebro. Aquele monte de símbolos aleatórios que você vê em desenhos e tirinhas quando um personagem diz um palavrão é chamado de growlix. Você encontra com alguém cujo rosto parece muito familiar. Leva um tempo para que se recorde do nome da pessoa, mas acaba lembrando. Aquele momento de hesitação antes de dizer "Oi, Diego", se chama Turtle. Quando você não consegue tirar uma música chiclete da cabeça, por mais que se esforce, é porque tem um earworm, ou verme de ouvido. Ei, relaxa, não tem um verme de verdade na sua cachola fazendo batuques. Aquelas fincadas e formigamento que sentimos nas pernas quando ficamos sentados por muito tempo tem um nome: parestesia. Isso pode acontecer com outras partes do corpo também. Se você é dessas pessoas que não conseguem ter energia ou força de vontade para sair da cama de manhã, pode sofrer de uma coisa chamada disânia. Agora, se você não funciona bem de manhã e ficou acordado até tarde na noite passada navegando pelo YouTube, sinto muito, não é a mesma coisa. Caso procure seu nome no Google e encontre outra pessoa nos primeiros resultados, parabéns, você acaba de conhecer seu Google Ganger, uma espécie de xará virtual. Mas se ele apareceu primeiro, certamente é mais popular que você. Aquele anel de metal que prende a borracha ao lápis foi inventado em 1858 e se chama férula. O mesmo nome é usado para a parte de metal que prende as cerdas do pincel ao cabo de madeira. Quando você joga um dado e espera ver 5 pontinhos na superfície quando ele parar, está esperando por um quincôncio. Esse é o nome da figura geométrica de 5 elementos, sejam pontos, árvores, pétalas de flores ou qualquer outra coisa. Aquelas barras verticais de metal ou madeira que dividem o painel de vidro das janelas são chamadas de muntins. No passado, serviam para prender o vidro no lugar. Hoje são usadas mais como decoração. Aquela sequência EFP e TOZ que você lê durante um exame de vista tem nome. É a tabela de Snellen. Trata-se de uma homenagem ao seu criador, o oftalmologista holandês Herman Snellen. Se conseguir ler a 8ª linha do outro lado da sala, é porque você tem uma visão 20 por 20. Aquilo a que chamamos de sinal de divisão tem nome, obelos. Ele tem uma longa história e era usado para marcar trechos de um texto que não pareciam muito verdadeiros e precisavam ser checados. O símbolo do infinito que parece um 8 deitado se chama lemniscata. Ninguém gosta daqueles fiozinhos na banana quando a descascamos. Eles têm nome, feixes de floema. As amoras e framboesas são conjuntos de frutinhas menores, e cada bolinha tem um nome, drupete.
Aquelas bolinhas em relevo que ficam em um dos lados da raquete de ping-pong se chamam pips. Jogadores experientes dizem que quanto mais curtos os pips, melhor. Os maiores não dão muita estabilidade para a bola. Quando encher uma garrafa, não se esqueça de deixar uma ulagem. Isso é o espaço entre o topo do recipiente e o líquido que está dentro dele. Quem não adora as vibriças dos gatos? Esse é o nome técnico para os bigodes deles, ou de qualquer animal, como cachorros, ratos e outros mamíferos. Os humanos são os únicos primatas que não têm vibriças. Atenção, amantes de pizza! Na Itália, cornicione é o nome dado à borda da pizza, onde não há molho nem queijo. Tem gente que prefere bordas recheadas, mas eu prefiro as tradicionais mesmo. Quando for comprar lanches pelo smartphone e vir um ícone com 3 tirinhas horizontais, saiba que é o símbolo do menu. Ele se chama botão do hambúrguer. Se a música do Djavan estiver tocando e você ouvir Amarelo Deserto e seus tremores, em vez de Amar é um deserto e seus temores, é porque cometeu um virundum. Esse é o nome dado a letras erradas de músicas. Uma boa costureira sabe fazer cavas perfeitas. Trata-se dos buracos da camisa por onde os braços passam. Se você fechar os olhos e pressioná-los com as mãos agora, verá alguns fosfenos. Eles são flashes de luz. Todo peru tem um pedúnculo. É aquele pedaço de pele que fica pendurado na testa, acima do bico. Eu tenho um. Tô brincando. Quando as coisas não estão dando certo em um jogo de xadrez, por melhores que sejam os movimentos que faça, você está em um zugzwang. Nesse caso, sua situação é tão complicada quanto essa palavra. Na língua inglesa, os pontinhos das letras I e J têm nome, title. Ou seja, se for escrever título em inglês e errar na grafia, a palavra terá outro significado. Sabe aquele anelzinho que fica ao lado da fivela do cinto? Ele se chama passador e é o que prende o cinto no lugar. O borborigmo surge nos piores momentos possíveis, durante uma reunião importante, uma prova escolar ou em um casamento sentimental. Esse é o ronco do seu estômago. Às vezes ele indica fome, mas na maioria das vezes o barulho faz parte da digestão. O petricor. É uma delícia. Não sabe o que é? É o cheirinho de terra molhada quando começa a chover. Quando não cabe mais nada no seu estômago e parece que você engravidou de tanto comer, é porque está sofrendo de crapulência. A junção do ponto de exclamação com o de interrogação é chamado de interrobang. Ao contrário dos outros sinais de pontuação, que estão aí há séculos, ele foi inventado na década de 1960. É isso aí. Agora preciso acalmar meus borborigmos, comendo alguma coisa e secar meu filtro labial, pois está calor pra caramba. Mas tenho que tomar cuidado para não comer muito, senão vou ter uma crapulência. Você se acostumou a navegar na internet, a jogar e a se conectar com seus amigos nas redes sociais. Tudo com a conveniência do iPhone no seu bolso. Mas e se eu lhe disser que há muitos outros usos escondidos nele? Tocar atrás. Já notou aquele logo chique da Apple na parte de trás do seu iPhone? Se você estiver usando capinha, remova para dar uma olhada. Ok, agora você provavelmente está pensando, não há nada de secreto nisso, é o logotipo óbvio da marca no meu iPhone. Claro que pode não parecer tão especial, mas sabia que ele é mais do que apenas uma bela decoração? É também, na verdade, um botão. Não acredita em mim? Experimente. Mas antes de tocar nele como se estivesse usando o telefone, você precisará ajustar suas configurações. Há um motivo pelo qual esse recurso útil é considerado um segredo. Primeiro, abra as configurações. Toque em Acessibilidade e em seguida no menu Touch. Navegue até o final da lista, onde você encontrará a opção Tocar atrás. Encontrou? Excelente! Você pode escolher toque duplo ou toque triplo, o que preferir. E o melhor de tudo, haverá uma infinidade de opções para escolher. Você pode fazer com que o recurso Tocar atrás tire uma foto com o aplicativo da câmera, alerte a Siri, troque de aplicativo e até faça uma captura de tela. Isso tornará as coisas muito mais fáceis do que fazer aquela ginástica com os dedos quando você precisar aí de uma captura de tela. Ajustar as pronúncias da Siri. Você já pediu para Siri ligar para um amigo? Talvez você tenha dito, Siri, ligue para a Hermione. Só para a Siri proceder com chamando Hermione. Ok, você não tem a melhor amiga do Harry Potter na sua lista de contatos, mas todos podemos concordar que esse não é o nome mais fácil de pronunciar. A Siri pode ser uma das assistentes digitais mais inteligentes dos smartphones e às vezes um pouco espertinha.
mas a companheira do iPhone pode ter dificuldade para pronunciar até os nomes mais comuns. Isso te incomoda. Você vai adorar saber que pode corrigir as pronúncias da Siri. A maneira mais simples de fazer isso é pegar a Siri no ato e dizer: "Não é assim que se pronuncia." Isso fará com que a Siri peça a pronúncia correta para cada nome. O primeiro, o do meio e o último, ou para um nome do lugar. Uma vez que você tenha dito a pronúncia, a Siri vai gerar algumas opções. E a gente só precisa escolher a correta. Se a sua melhor amiga digital ainda estiver com dificuldades, pode ser útil explicar: abra seus contatos, selecione a pessoa cujo nome a Siri está com dificuldades para pronunciar e escolha editar. Você pode adicionar a pronúncia correta na seção Notas usando a ortografia fonética. Clique em Falar conteúdo da tela para treinar a Siri. Até mesmo uma assistente digital super inteligente precisa de ajuda às vezes. Ei Siri, é Leviosa, não Leviosar. App Medida. Um kit de ferramentas é muito complicado para ficar carregando por aí? Ou talvez você tenha esquecido em qual gaveta colocou a trena? Tudo bem, o iPhone tem mais alguns segredos que vão te ajudar. Sabia que ele tem algumas ferramentas em seu arsenal que atenderão às suas necessidades de carpintaria? Veja o aplicativo Medida, por exemplo. Você não precisa mais daquela trena comprida e difícil de usar para obter a medida da sua mesa de centro, da estante ou do sofá. O aplicativo usa a realidade aumentada para medir objetos ao seu redor, usando a câmera do seu telefone. A primeira coisa que você precisa fazer é mover seu telefone para que o aplicativo analise a área que se pretende medir. Você eventualmente encontrará um círculo branco com um ponto no meio da tela. A partir daí, não é tão diferente de uma trena real. Apenas alinhe o ponto com o canto do objeto que quer medir e trace-o até onde deseja que a medida termine. Se você é construtor, pode querer manter o uso da trena física. Para uma medição mais precisa, essa nossa opção não é necessariamente para os profissionais, mas o aplicativo é excelente para obter uma estimativa aproximada. O Medida também pode ser usado como nível. Basta alternar para a opção nível e colocar seu telefone na superfície em que deseja fazer a leitura. Quando se obtém uma tela verde e uma leitura zero, sua superfície está nivelada. Ela não é tão diferente do recurso de nível do aplicativo de bússola, caso você já tenha tido alguma experiência com esse recurso. Com sua nova caixa de ferramentas digital, seu iPhone fará de você a pessoa mais útil da casa. Criar nova vibração. Todos nós vivemos vidas muito rápidas e ocupadas hoje em dia. E se estamos no trabalho, no cinema ou na escola, na maioria das vezes temos nosso iPhone configurado para vibrar. Claro que existem alguns toques legais para escolher, mas há muitas ocasiões em que uma música repentina vinda do nosso bolso pode distrair as pessoas ao redor. Ou pior ainda, fazer com que nosso telefone seja confiscado por um chefe ou o professor mal-humorado. Felizmente existem muitas opções de vibração para escolher. Você provavelmente tem várias, para diferentes ocasiões e diferentes contatos. Nenhuma dessas configurações é a sua cara? A Apple também tem uma solução para isso. Outro recurso oculto no iPhone é criar uma vibração personalizada para seus alertas. Se você quiser sentir a batida da sua música favorita quando seu melhor amigo ligar, enviar mensagens de texto ou quando for hora de acordar de manhã, crie esse padrão no seu iPhone. Mais uma vez, você precisará acessar as configurações e em Sons e Áptica, escolher o tom que deseja personalizar, toque em vibração e em seguida em criar nova vibração. O próximo passo é criar belas vibrações, como um DJ sem som tocando aí o dedo na tela, até que você tenha um ritmo silencioso que te deixe feliz. Agora você conta com uma opção de vibração a seu gosto. Ela pode até tornar o despertar pela manhã um pouco mais agradável. Assim como os Beach Boys, você estará captando boas vibrações. Trackpad. Com os smartphones, não precisamos mais das duas mãos para usar um teclado. Tudo que você precisa é de um bom polegar. No entanto, ainda pode ser um pouco tedioso às vezes, pois os erros de digitação são fáceis de acontecer. E todos os seus caracteres podem não caber de uma só vez naquele teclado apertado na parte inferior da tela do telefone. Você pode estar digitando um longo texto para então perceber que deixou o R de fora da palavra crase algumas frases atrás, o que pode dar aos seus amigos uma ideia errada sobre o que você está querendo dizer. Fazer a correção pode ser uma tarefa complicada e muitas vezes é mais fácil deletar a palavra inteira e escrevê-la novamente. Ou não. Se você é um defensor da boa gramática nas suas mensagens de texto, talvez queira mudar o teclado para o modo trackpad, para facilitar a edição. Isso mesmo, outra joia escondida no seu iPhone. Esse recurso é de fácil acesso também. Tudo o que você precisa fazer é segurar o dedo na barra de espaço. Todas as outras teclas ficarão acinzentadas e você poderá mover o cursor para onde quer que ele vá. Em seguida, levante o dedo da barra de espaço e continue digitando.
Outro tédio para escrever naquele minúsculo teclado do iPhone é mudar as guias para usar números e símbolos. Pode não parecer, mas com certeza é um pouco irritante quando você precisa alternar entre guias várias vezes na mesma mensagem. No entanto, há outro recurso oculto no teclado do seu iPhone, e ele vai melhorar isso. Segure em vez de tocar na guia numérica 1, 2, 3, e ela abrirá a guia de números e símbolos. Enquanto você estiver segurando, essa guia permanecerá aberta para escolher o caractere. Ao soltá-la, o teclado retornará as letras. Logo, você ficará rápido o suficiente para escrever um romance no seu smartphone. Já amarrou um barbante entre 2 copos de plástico para poder conversar com seu amigo em lados opostos na sua casa? Pode até ter sido bem legal na época, mas aquele copo de plástico não te dá a previsão de tempo ou deixa você enviar um e-mail, certo? Na verdade, percorremos um longo caminho desde o telefone com fio. Me fala uma coisa, você pode imaginar a vida antes dos smartphones? Eles se tornaram quase como nossas roupas ou nossos sapatos. É nosso acessório mais consistente. Agora você conhece alguns desses segredos úteis e será um usuário profissional do iPhone. Se esses segredos não forem a sua praia, sempre haverá o telefone com fio. Pelo menos ele não ficará sem bateria. Se alguma vez você se encontrar preso no porta-malas do seu carro, mantenha a calma. Todos os carros devem estar equipados com um trinco de emergência para ajudar a abrir o porta-malas por dentro, no caso improvável de algo acontecer. Estas travas são tão bem pensadas que podem ser abertas por pessoas de todas as idades. Mais ainda, elas são projetadas para brilhar no escuro também. Você pode até mesmo puxá-las com a boca se não houver espaço suficiente para usar as mãos. Não importa como você chegou ao porta-malas em primeiro lugar. Continuando, se alguma vez você estiver trabalhando com agulha e linha, lembre-se de que não precisa enfiar a agulha diretamente no carretel. Você pode acabar perdendo a agulha completamente, sem mencionar que pode facilmente machucar seus dedos. Muitos conjuntos modernos de costura hoje em dia vêm com um lugar designado para guardar com segurança as agulhas. Ele está localizado na parte inferior do carretel de linha. Você só precisa puxá-lo para fora. É até feito para segurar várias agulhas de costura de cada vez. As canetas esferográficas descartáveis vêm com um pequeno segredo próprio. Você já notou que em algumas delas há um pequeno buraco na tampinha plástica? Na verdade, é um sistema de ventilação rudimentar. Ele serve para fazer com que a tinta chegue mais facilmente à ponta da caneta. Você não precisa sacudir o pontinho de tempero para fazer com que o produto saia. Não acredita em mim? Você não é o único. Vá pegar seu pote de tempero favorito. Se ele tiver uma dessas tampas plásticas removíveis, é perfeito para a experiência. Em vez de sacudir o frasco, tente segurá-lo na tampa de plástico enquanto ele está de cabeça para baixo. Agora, gentilmente gire o pote de um lado para o outro, e antes que perceba, o tempero flui lindamente sem ter que sacudir o frasco e fazer uma bagunça em todo o fogão. Para seguir no mesmo tema, a maioria dos saleiros e pimenteiros devem ter cristas no fundo do vidro. Caso algum tempero fique preso ali, coloque o fundo do saleiro contra o do pimenteiro e mexa-os de modo que as cristas raspem umas nas outras. O tempero deve se soltar facilmente agora, sem que você tenha que abrir o potinho. Quando o clima está frio, você muitas vezes tem tantas camadas de roupa que mal consegue sentir a bolsa ou as alças da mochila em seus ombros. Sem contar a rapidez com que elas podem deslizar. Algumas jaquetas vêm com uma solução embutida para isso, na forma de uma pequena alça no ombro, com um gancho ou um botão. É para ser aberta e fechada confortavelmente para que você possa manter sua bolsa no lugar a qualquer momento. É mais provável que você o utilize apenas para descascar batatas, cenouras ou pepinos. Mas você também pode usar seu descascador de vegetais para picar finas tiras de cebola. Basta cortar a cebola em 4 verticalmente e depois começar a cortar. Isso também pode ajudar com aquelas lágrimas embaraçosas. A maioria das pessoas nem nota, mas se você olhar com atenção o tubo de pasta de dente, certamente verá algum tipo de esquema de cor ali, seja um ponto ou um bloco. As cores podem variar, elas podem ser preto, verde, vermelho ou até azul. Estas manchas coloridas servem, na verdade, para ajudar as máquinas de montagem na fábrica de creme dental. Elas identificam quando e onde essas máquinas precisam cortar os tubos e proceder para dobrá-los para a embalagem. Para a maioria dos tipos de calçados, se houver algo que pareça um pouco deslocado, saiba sempre que ele está lá por uma razão. A maioria dos fabricantes não coloca itens extras em calçados só por diversão. Seria definitivamente um desperdício de tempo e recursos. Para calçados como botas, por exemplo, muitas vezes há um pequeno laço na parte superior da parte de trás.
A sua função é ajudá-lo quando você precisa calçar o sapato, permitindo puxá-lo rapidamente. Além disso, você também pode pendurar os sapatos em algum lugar, mais provavelmente para secar, uma vez que a maioria das botas é destinada a ser usada no frio. Já fui culpado pelo menos uma vez de me vestir demais com um monte de camadas só para não precisar enfiar tudo na minha bolsa de check-in. Mas isso se torna um problema quando você realmente tem que se sentar. O que você faz com seu casaco ou sua jaqueta? Confira com atenção o assento à sua frente na próxima vez que embarcar num avião. O gancho que mantém a mesa da bandeja na vertical pode funcionar também como um gancho de jaqueta. Desde que não precise fazer nenhuma refeição enquanto estiver no ar, está tudo certo. A maioria dos rímeis expira dentro de 3 a 6 meses, dependendo do fabricante. Você pode ajudar a acelerar esse processo se não tiver cuidado o suficiente. O bombeamento contínuo do pincel de rímel tentando pegar o produto empurra mais ar para dentro do tubo. Isto pode fazer com que seque muito mais rápido, e você, evidentemente, não obterá mais os resultados desejados com ele. Há uma maneira fácil de verificar se seu rímel ainda está bom o suficiente para ser usado. Se você não ouvir um estalo sempre que tirar a escova, pode muito bem precisar comprar um novo tubo desse cosmético. Sei que estamos vivendo na era dos dispositivos conectados por Bluetooth, mas para uma melhor qualidade de som, ainda recomendam o uso de fones de ouvido que se conectam através de cabos de áudio. Você se lembra de ver listras pretas nesses conectores? Elas não estão lá apenas para encaixar ao conectar ao seu telefone ou laptop. Feitas de um material isolante especial, estas faixas se destinam a proteger os fios quando o som está sendo transmitido, impedindo interferências. Com base no número de bandas, você pode descobrir qual extremidade vai para onde. Um espaço vazio sob a massinha expressa em um copo não significa que a empresa que a produz queira enganar você em relação a uma porção cheia. Não. É uma maneira de manter o macarrão intacto durante o transporte. Também ajuda na circulação da água quente que é derramada sobre o produto antes que você possa apreciá-lo. O decote em forma de V foi inicialmente projetado para servir a um monte de objetivos. Primeiro, como uma forma de prolongar a vida útil da peça de vestuário, ajudando a manter sua forma ao longo dos anos. Também serve para ajustar para sua cabeça passar através da gola, caso alguma esticadinha seja necessária. Desta forma, ela garante uma aderência confortável ao redor do pescoço. Por fim, ajuda a absorver o suor caso você esteja usando a camiseta durante o exercício. Não é mais necessariamente um costume, mas você já deve ter visto um paletó com um misterioso bolso adicional no lado direito. Acontece que este bolso era usado pelos homens para chegar facilmente a seus bilhetes de trem, já que a maioria deles tinha que viajar para o trabalho todos os dias. Isso os ajudava a manter o casaco abotoado, mas também dava o benefício do uso de um bolso. Agora, ele é apenas adicionado como uma decoração e não serve mais a um propósito real. Por falar em coisas que não usamos hoje em dia, ou pelo menos para seu propósito inicial, você sabia que a massinha de modelar surgiu originalmente como um produto de limpeza? Na década de 1920, o mercado precisava de um produto que pudesse ajudar a limpar a área de papel de parede ao redor dos fornos de queima de carvão. Foi assim que a receita do que agora conhecemos como massinha de modelar foi inventada. Ela era fabricada apenas em branco e deveria limpar o papel de parede ao ser enrolada para a frente e para trás sobre a sujeira. Foi somente mais tarde, nos anos 40, que novos produtos de limpeza de papel de parede foram criados e a massinha de modelar foi redirecionada para outra área do mercado. Embora eu sempre goste de um bom pedaço de torrada para o café da manhã, não é desagradável ter que limpar a torradeira. Bem, não mais, já que recentemente descobri que as torradeiras têm uma lâmina ou um painel no fundo que ajuda a se livrar facilmente de todas aquelas migalhas de pão irritantes. Costumava haver uma época em que você só podia ter acesso a jogos de videogame inserindo cartuchos em seu console de escolha. Estes minúsculos objetos deram muitas dores de cabeça a muitos médicos. As pessoas logo começaram a aparecer nos hospitais após terem engolido pequenos cartuchos de jogos, especialmente a geração mais jovem. Nintendo, a empresa que fabrica a maioria desses dispositivos, teve que encontrar uma solução criativa para evitar estes acidentes. Portanto, hoje em dia, os cartuchos do Nintendo Switch são revestidos propositalmente com produtos químicos específicos que podem deixar um sabor amargo verdadeiramente ruim na boca. Não que eu recomendaria que você experimentasse e provasse por si mesmo. Não há nada melhor do que uma bela torrada com manteiga no café da manhã, sem considerar os sundaes com calda quente. Mas se você achar difícil espalhar manteiga gelada sobre a torrada, aqui vai uma ideia.
use um ralador de queijo. Calcule a quantidade necessária e rale a manteiga. O processo amolecerá a manteiga, tornando-a mais fácil de espalhar, e você não precisará derreter uma quantidade muito grande no processo. Mas ainda assim, aquela calda quente... A massa seca vem em todos os tipos de formas e tamanhos diferentes por uma razão. Cada tipo de massa combina melhor com determinado molho. As massas do tipo concha, por exemplo, ficam perfeitas com molhos mais densos e grossos. Por quê? Porque o molho fica dentro das conchas, facilitando na hora de servir e comer. A superfície externa, com nervuras, também ajuda a cobrir as conchas com o molho. Se você acabar queimando seus biscoitos, também pode salvá-los com seu ralador. Basta ralar as partes queimadas, depois de retirar cuidadosamente os biscoitos da assadeira. Mas tenha cuidado e espere que os biscoitos esfriem. Além disso, se estragar um pouco o formato, você poderá mergulhá-los em chocolate derretido. Depois que o chocolate esfriar, você terá biscoitos com formato perfeito. Mas falando sério, depois de entrar na sua boca, a forma do biscoito importa? Só tô falando. Se você gosta de colocar muitos ingredientes nos seus sanduíches, mas não gosta muito quando o pão fica encharcado, existe uma maneira de reduzir a quantidade de umidade. Separe seus tomates ou pepinos fatiados e coloque-os entre 2 folhas de papel toalha por 5 minutos. Depois disso, você pode usá-los no sanduíche. Certifique-se também de espalhar manteiga, queijo ou molhos, como maionese ou ketchup, no pão primeiro. Isso ajudará você a selar o pão e a manter a umidade sob controle. Algumas pessoas pensam que aquele pequeno fio branco que você encontra perto da gema de ovo precisa ser removido antes de cozinhá-lo. E eu estou aqui para dizer que esses fios são chamados de calazas e você não precisa se livrar deles. Eles ajudam a manter a gema no lugar, no centro do ovo. Uma calaza não vai atrapalhar a consistência ou o sabor da sua comida, então removê-la é com você. Já reparou que a maioria das caixinhas de suco vem com 2 abas, uma de cada lado? Na verdade, elas são alças. Os fabricantes projetam as caixas dessa maneira para facilitar nosso manuseio. Assim, não corremos o risco de apertar a caixinha, fazendo o suco vazar. Você não precisa ser um especialista em pães para saber que pode usar açúcar branco e mascavo em suas receitas. Mas já se perguntou qual é a diferença entre esses dois? Acontece que a única coisa que os diferencia é que, durante a produção, uma pequena quantidade de melaço é adicionada ao açúcar mascavo. O melaço é basicamente uma espécie de xarope que você obtém ao processar a cana-de-açúcar. Geralmente, esse melaço é removido durante o processo de refino, e é assim que o açúcar branco é produzido. Mas se sobrar um pouco de melaço no produto final, acabamos tendo o açúcar mascavo, com seu sabor específico e tonalidade mais escura. Eu gosto. Há muitas coisas que você pode colocar em sua máquina de lavar louça além de seus pratos. Por exemplo, você pode limpar coisas como as luvas de silicone ou os puxadores de alguns utensílios de cozinha, como forno ou fogão. Algumas esponjas de cozinha e toalhas reutilizáveis também podem ser limpas na máquina de lavar louça. Falando em produtos de limpeza para a cozinha, há muitas coisas que você pode fazer com detergente de cozinha. Limpar a mobília do seu quintal, por exemplo. Basta adicionar um pouco de detergente em água morna e usar essa solução para limpar os móveis externos com um pedaço de pano. Por fim, enxague-o com a mangueira de jardim. Você também pode usar detergente para se livrar de manchas de gordura em suas roupas. Seja molho de macarrão ou molhos para salada. Cá entre nós, às vezes a gente não acha nossa boca, né? Então, basta aplicar um pouco de detergente na mancha e depois enxaguar com água. Use detergente sem cor para roupas mais claras. Para manchas mais difíceis, deixe o detergente penetrar um pouco e depois jogue a roupa na máquina de lavar como de costume. E pense em talvez começar a usar um babador. Se nenhum método ajudou você a arrumar seu armário e você ainda está com imensas pilhas de roupa para organizar, existe uma maneira simples que pode ser eficaz. É chamada de regra um entra e um sai. Isso significa que para cada nova peça de roupa que você compra, você precisa se livrar de uma que já tem. Dessa forma, você sempre estará organizando seu espaço. Para facilitar a localização de algo em seu armário, boa sorte! Mantenha os itens mais usados no nível dos olhos. Dessa forma, será mais fácil encontrá-los e pegá-los quando você estiver com pressa. Aqueles itens que você costuma usar com menos frequência, como suas roupas de festa, por exemplo, podem ficar nas prateleiras acima ou abaixo do nível dos olhos. Você pode fazer bom uso de velhas latas de temperos.
Se colocar alguns ímãs poderosos dentro das latas, elas podem funcionar como prateleiras magnéticas. Você pode usá-las para todos os tipos de itens do dia a dia, como utensílios de cozinha, colheres de sorvete ou até mesmo talheres. E dá para colocá-las em qualquer superfície metálica, como a porta da geladeira. Elas vão se misturar bem com os seus ímãs de cozinha. Escondida em sua área de serviço, há uma ótima ferramenta para recolher pelos de animais. Às vezes, funciona melhor do que aqueles rolos adesivos. Pegue um lenço umedecido e, com um pouco de esforço e mão na massa, você se livrará dos pelos de cachorro ou gato rapidamente. Isso funciona em todos os tipos de superfícies, mas é especialmente eficaz para móveis estofados. Se você não gosta quando uma porta começa a ranger sempre que você entra em um cômodo, pegue uma barra de sabão e esfregue-a diretamente nas dobradiças. No entanto, isso só ajudará por um tempo, mas funcionará até você conseguir chegar a uma loja de ferragens. E você sabe, compre um pouco de óleo. Já reparou que em alguns elevadores tem uma estrela ao lado do número de determinado andar? Não é para indicar onde fica meu escritório. É para apontar onde fica a saída mais próxima. E nem sempre é no primeiro andar. Provavelmente está localizado no andar mais próximo da rua. Você já se perguntou por que as placas de pare são vermelhas? Antigamente, elas não tinham nenhuma cor específica. E antes da década de 1920, elas nem tinham uma forma padronizada. Em 1992, porém, alguém surgiu com o formato octogonal. Mas, inicialmente, elas eram pintadas de amarelo, porque a coloração vermelha desbota muito rapidamente por causa da exposição ao sol. Então, o amarelo acabou sendo a melhor opção. Foram necessários mais 30 anos para que a tinta esmalte, resistente ao desbotamento, fosse inventada. Acabamos mudando a cor da placa pare de volta para vermelho. Afinal, ainda é a melhor cor se você quiser que algo seja facilmente visto. Você sabia que existe um tipo de rosa que pode crescer mais do que as pessoas? De acordo com o Guinness Book dos Recordes, a roseira mais alta já encontrada cresceu em Viena, na Áustria. Ela tinha impressionantes 8 metros de altura. Sim, ela floresceu nas alturas. Assim como todos nós temos padrões únicos em nossas impressões digitais, não existem dois tigres com o mesmo conjunto de listras. Isso torna mais fácil para as pessoas que trabalham com essa espécie felina distinguir um tigre do outro. Aposto que você não sabia que a Casa Branca tem sua própria floricultura escondida no porão do prédio. Ela foi criada para fornecer arranjos de flores para todos os tipos de eventos que acontecem lá. Provavelmente não é surpresa que a pizza tenha se tornado um prato básico americano, apesar de sua origem italiana. As pessoas nos Estados Unidos adoram tanto essa comida que compram 350 fatias de pizza a cada segundo em todo o país. Cara, eu não tô recebendo a minha parte. Para dar conta da enorme demanda por esse delicioso prato, cerca de 17% de todos os restaurantes nos Estados Unidos são pizzarias. Existe uma maneira de fazer suco de limão sem que as sementes entrem na bebida. Tente cortar a fruta em duas metades e espremê-las com um pegador de cozinha. A ponta pontiaguda do limão deve estar voltada para baixo. O suco escorrerá, mas as sementes permanecerão dentro do limão. Ah, limonada vai bem com pizza. Que tal alguma coisa para beber antes de começarmos? Mas cuidado para não pegar no bojo da taça. Sim, é isso mesmo. A taça possui uma haste justamente para essa função. Pegar no bojo dela com as mãos vai alterar a temperatura da bebida, que então vai esquentar muito mais rápido. Já que estamos na cozinha, vamos dar uma olhadinha na sua geladeira. A maioria vem com um compartimento na porta para guardar ovos, mas esse não é o melhor lugar para eles. É que a temperatura nas prateleiras da porta costuma ser um pouquinho maior que no próprio interior da geladeira, então não é apropriado guardar alimentos delicados ali, como ovos ou laticínios. Lembre-se disso da próxima vez que for ao supermercado. E por falar em coisas que guardamos nesse eletrodoméstico, sabia que esperar a comida esfriar antes de colocá-la dentro da geladeira pode ser uma má ideia? Manter o alimento em temperatura ambiente por mais que 2 horas pode aumentar as chances dele estragar. Então guarde tudo na geladeira o mais rápido possível. O segredo é dividir em porções menores, para que o resfriamento seja mais rápido. O que é aquilo que acabei de ver dentro da sua geladeira? Chocolate? Bem, isso não é recomendado. Independentemente do clima, nunca guarde esse alimento dentro dela. As baixas temperaturas lá de dentro podem fazer com que ele fique sem gosto. Além do mais, quem é que vai querer comer uma delícia dessas, dura feito pedra? Quando for preparar ovos cozidos no café da manhã,
Lembre-se de colocar uma colher de chá de bicarbonato de sódio na água fervente. Assim, a casca do ovo se soltará com mais facilidade. Outra dica é quebrar a casca em uma das pontas e colocar o ovo debaixo da torneira. O fluxo de água ajudará a descascar tudo mais rápido, fazendo menos bagunça. Você gosta de batidas de frutas? Aposto que não sabia que existe um jeito certo de colocar os ingredientes dentro do liquidificador. Comece com os líquidos, depois vá para os sólidos. A movimentação dos líquidos vai garantir uma vitamina deliciosa, sem grumos. Depois, você pode lavar o liquidificador batendo um pouco de água com detergente. Não é preciso colocá-lo mais no lava-louças, já que o ciclo completo dela pode danificar placas de metal que ficam no eletrodoméstico. Se surgir aquela vontade de comer um sanduíche de pasta de amendoim, mas ela estiver separada, com óleo em cima, lembre-se de que existe um jeito certo de guardá-la. Manter o pote virado de cabeça para baixo no armário vai garantir que o óleo se espalhe de forma igual. Você adora um bife feito na hora, mas nunca obtém a consistência perfeita. Talvez seja porque está com muita pressa para comê-lo. É preciso esperar a carne descansar pelo menos 10 minutos depois do preparo, para só depois começar a cortá-la. Usar a faca certa também vai trazer melhores resultados. Uma bem afiada vai garantir que seu bife não perca a suculência. Hoje à noite tem macarrão. Você já se perguntou por que tem um furo no meio da colher de espaguete? Ele foi feito para verificar quanta massa precisa cozinhar por pessoa. Agora você já sabe exatamente quanto macarrão seco precisará cozinhar para servir com aquele molho especial. Quando for usar panelas antiaderentes, jamais utilize utensílios de metal. Opte pelos de madeira ou plástico. O metal vai danificar a superfície da panela, retirando as propriedades antiaderentes dela. Você é daqueles que fazem mais almoço para sobrar para o jantar? Aqui vai uma dica para esquentar sua comida no micro-ondas. Sempre a espalhe bem no prato. Os micro-ondas são mesmo feitos para aquecer os alimentos de maneira igual, mas isso não acontece quando a comida está amontoada. Já tentou tirar um único tic-tac daquela caixinha minúscula? Basta virar ela de lado. Tem um compartimento na tampa que foi feito exatamente para isso. Chega de sacudir a caixinha feito um louco. Se estiver a fim de escutar uma música em alto e bom som, mas não tiver uma caixa de som por perto, é só colocar seu celular dentro de uma caneca ou tigela para amplificar o som. Está com pressa e seu telefone está quase descarregando? Existe um jeito simples de fazer o carregamento ser mais rápido. Coloque o aparelho no modo avião. Pode testar, a bateria atingirá 100% rapidinho. Todos nós colocamos nossos celulares em todo tipo de lugar. No bolso, dentro de bolsas, debaixo do travesseiro. Por isso, muita sujeira e pelos podem acabar agarrados na entrada do carregador. Por motivos de segurança, desligue o telefone antes de limpá-lo. Você pode usar ferramentas especiais para limpar a entrada de carregador dele, do alto-falante ou do microfone. Mas lembre-se de manusear com cuidado. Que mesa de escritório você tem? Sabia que aquelas perninhas que ficam na parte de trás do seu teclado existem para enxergar melhor as teclas? Porém, se conseguir digitar sem olhar para o teclado, não as use para levantá-lo. Essa posição pode lesionar seus pulsos se usada durante muito tempo. Se você gosta de manter tudo organizado e usa aqueles post-its para lembrar dos compromissos, lembre-se de retirá-los do bloco puxando para o lado, para que não enrolem. A gente está sempre em busca de uma forma melhor de guardar as coisas, principalmente as roupas de cama. Um jeito fácil de não misturar os lençóis é armazenar cada kit dentro da própria fronha. Além de não precisar ficar procurando as peças, sua gaveta ficará mais bonita com tudo organizado. E por falar em guardar roupas, as pessoas usam cabides de madeira não só por serem mais bonitos, eles podem ser maiores e mais pesados que os de plástico, mas também ajudam a repelir traças. Lembre-se disso quando for comprar cabides novos. Você já ficou curioso para saber por que seu tênis tem um furinho extra perto de onde fica o seu tornozelo? Bem, ele não está ali à toa. Quanto mais apertados os cadarços estiverem, menos chances você tem de ter algum calo. Sempre compre o tamanho certo de tênis e use esse furo extra se precisar de um ajuste melhor para correr. As camisas sociais têm um segredinho também. Dentro delas, entre os ombros, existe uma pequena alça que você pode usar para pendurar a peça onde quiser se não tiver um cabide por perto. Uma mala desorganizada pode acabar com a viagem dos seus sonhos. Para garantir que a sua vai fechar direitinho, e em vez de dobrar, tente enrolar as roupas e colocar os rolinhos de forma organizada lá dentro. Assim, poupará espaço, terá fácil acesso a tudo o que precisa e suas roupas ficarão menos amarrotadas. Desculpe pela indelicadeza, mas há algumas coisinhas que eu gostaria de lhe mostrar no banheiro também. Lave suas mãos por pelo menos 20 segundos para se livrar de todos os germes. E para não contaminá-las novamente,
Abre e fecha a torneira com um pulso, se possível. Pronto, mãos limpinhas e livres de vírus. Sempre escove seus cabelos, começando da metade para baixo, para desembaraçá-lo. Pentear os fios iniciando pela raiz só vai danificá-los mais. Na hora de lavar, passe o shampoo apenas no couro cabeludo. Mas tome cuidado para nunca aplicá-lo diretamente sobre a pele da cabeça. Dilua ele com um pouco de água entre as mãos antes de começar a massagear. Não é preciso passar no comprimento do cabelo, a menos que esteja muito sujo. A espuma que desce do couro cabeludo é suficiente para limpar o resto dos fios. Cuide da sua esponja de banho também. Deixá-la dentro do box, onde é úmido e quente, pode aumentar as chances de que fique cheia de bactérias. Ponha ela na máquina de lavar junto com suas roupas uma vez por semana, ou a deixe de molho em uma solução de água com cloro. Você certamente hidrata sua pele depois do banho, né? Mas tem um jeito certo de fazer isso também. Não passe muito creme no rosto. E dê batidinhas na pele para espalhar o creme sem esfregar. Ela vai agradecer. Não é preciso ser um dentista para saber a importância de usar o fio dental. Da próxima vez, tente dar um nó nele. Com uma maior tensão e pegada mais firme, seus dentes ficarão limpos rapidinho. Você estaciona seu carro em um beco escuro, tranca-o e sai apenas por alguns minutos para ir tomar um café. Quando volta, seu querido veículo já não está mais lá. Uma sirene soa. Ah, espera! Foi o alarme! Ufa! Felizmente, tudo foi só um sonho e você pode ajudá-lo a nunca se tornar realidade. Primeiro, você pode instalar uma trava no volante do seu carro. Pode ser uma haste longa de metal esticada sobre o volante ou uma trava de corrente conectada à fivela do cinto de segurança. Ambas as opções são boas para atrasar os bandidos, mas não tornam os carros 100% à prova de ladrões, pois eles podem apenas cortar o volante ou mesmo a trava, então você precisa adicionar algumas camadas extras de proteção. Os criminosos gostam de usar aparelhos que capturam sinais e os ajudam a roubar carros, mesmo sem ter a chave. Por exemplo, se o carro estiver estacionado na garagem de uma casa particular ou debaixo das janelas de um prédio de vários andares, as chaves são acessíveis através das ondas de rádio. Os ladrões podem facilmente interceptar o sinal e o proprietário do carro não notará nada. Para proteger suas chaves desses ataques, use algo metálico. Você pode simplesmente embrulhar as chaves em papel alumínio para bloquear os sinais de rádio ou mantê-las em uma caixa metálica segura. Estacione em áreas bem iluminadas e que tenham câmeras de segurança. As entradas de edifícios e estacionamentos são sua melhor escolha. Uma garagem isolada nem sempre é a melhor ideia, porque pode colocá-lo pessoalmente em risco. Portanto, se você estacionar em uma delas, fique perto do atendente ou onde as câmeras de segurança possam vê-lo. Mantenha as rodas voltadas para o meio-fio, independentemente de onde estacionar. Isso tornará as coisas muito mais difíceis para os ladrões que tentam rebocar o automóvel. Para roubar um carro, um criminoso terá que fazer algumas manobras extras. Isso leva tempo e esforço e pode desmotivar os bandidos. Em muitos casos, os bandidos não estão atrás do seu carro. Eles querem aquele laptop novo e lindão que você deixou no banco da frente, ou a sua bolsa, que parece estar recheada de objetos de valor. Eles não resistem a coisas como essas e invadem o carro para pegá-las. Portanto, reserve um momento extra para esconder seus pertences no porta-malas e seu veículo será menos tentador para os criminosos. Não saia do carro desatento, mesmo que seja só por um momento, para comprar algo. Se precisar sair, desligue o motor, feche as janelas e tranque as portas. Deixar o documento do seu veículo no carro é uma boa maneira de facilitar a vida dos ladrões. Eles podem apresentá-lo aos policiais no caso de serem parados. Suas informações de seguro podem ajudá-los a obter novas chaves para destravar o carro sem problemas. Se você não for a única pessoa a usar o carro, encontre algum lugar secreto para esconder o documento e só conte onde está as pessoas em que você confia 100%. Você também pode tirar uma foto da apólice do seguro e armazená-la em seu smartphone. Outra opção é fazer cópias desses documentos importantes e guardá-las com você. Marque para-brisas, janelas e espelhos com o seu chassi, o número de identificação do carro. Isso não vai te custar muito e vai desmotivar os bad boys. Eles terão que gastar dinheiro para mudar o vidro marcado e pensarão duas vezes se quiserem levar seu veículo.
Você também pode brincar de espião e deixar marcas em diferentes partes do carro com uma caneta invisível ou cobrir o veículo com alguns pontos estratégicos que identificam o carro. Isso não vai deter os ladrões, mas tornará muito mais fácil rastrear o veículo se ele for roubado. Se você sabe que terá que deixar o carro em algum lugar novo e não se sente seguro, esconda nele um velho telefone ou um tablet. Certifique-se de o aparelho estar ligado e de ter uma maneira de rastreá-lo. Depois, o recurso Encontre Meu Telefone vão te ajudar a localizar o aparelho e o carro em questão de segundos. Você pode obter um plano de dados barato para rastreamento em tempo real ou confiar no GPS. Ele deve funcionar mesmo sem um cartão da operadora. Proteja seus retrovisores laterais contra ladrões. Use capas especiais. Você pode encontrar modelos que vêm com zíperes feitos de materiais anticorte. A tampa também protegerá seus espelhos contra arranhões e prolongará a vida útil desses acessórios. Além disso, você pode ser criativo e escolher capas com o logotipo do seu time favorito ou algo que seja importante para você. Não é uma má ideia personalizar seu veículo, certo? Os ladrões de carro usam truques para distrair sua atenção. Um pedaço de papel preso ao vidro traseiro, uma garrafa de plástico sobre o capô ou uma camiseta no porta-malas. Essas e outras pequenas coisas provavelmente farão você sair do carro. Os bandidos também podem fingir ser simpáticos e prestativos e dizer para você encostar porque há algo debaixo de seu carro. A ideia aqui é, novamente, tirar você do veículo para que seu carro seja roubado. Portanto, em vez de sair, feche as janelas, tranque as portas do carro e não saia se houver alguém suspeito por perto. Os criminosos não são os únicos bandidos que podem fazer mal ao seu veículo. O mau tempo no inverno também pode ser um problema. Se você não quer encontrar seus limpadores presos ao para-brisa e raspá-los todas as manhãs, deixe-os para cima quando não estiver dirigindo. Você provavelmente ouviu dizer que essa é uma má ideia, porque estraga esse acessório e pode tentar alguém a roubar seus limpadores de para-brisa. Não se preocupe, os limpadores não perdem sua funcionalidade e não há muitas pessoas interessadas nos seus limpadores de para-brisa. Caso você se esqueça de colocar os limpadores de para-brisa para cima e os encontre presos ao vidro, tente ligar o ar-condicionado. O ar frio descongelará as janelas, assim como o ar quente. Ele funciona desumidificando o ar. Se sua fechadura estiver congelada e você não conseguir entrar em seu próprio carro, use álcool em gel. Essa substância pode derreter o gelo sem nenhum problema. Para evitar que seu para-brisa fique congelado, misture 3 partes de vinagre e 1 parte de água e pulverize essa solução nos vidros durante a noite. Isso poupará algum tempo de raspagem pela manhã. Mantenha seu tanque de combustível sempre cheio um pouco além da metade em tempo frio. O ar úmido ficará feliz em preencher qualquer espaço vazio acima do combustível em seu tanque. E esse ar se condensará em água no frio. A água é mais densa que a gasolina. Por isso, ela se instala no fundo do seu tanque. Quando se acumula o suficiente, ela acaba chegando ao motor. E isso não é bom. Para proteger seu carro favorito da ferrugem, lave o veículo regularmente. Algo tão simples pode fazer uma grande diferença, pois a sujeira danifica a pintura e facilita a entrada de ferrugem. Não se esqueça de lavar embaixo do carro e também as rodas. Certifique-se de que a pintura do carro não esteja descascando. Você precisa dessa camada para proteger seu veículo. Na estação fria, o sal da estrada também pode causar algumas manchas de ferrugem. Para evitar isso, você deve ao menos enxaguar o carro toda semana, mesmo no inverno. E não se esqueça de encerá-lo pelo menos 2 vezes por ano. Essa é outra boa maneira de manter sua pintura com aparência de nova e protegê-la dos raios UV. Outra coisa, mantenha o interior do carro limpo. Se derramar algo dentro, sempre limpe o líquido. Você não quer que ele se infiltre mais e atinja as partes metálicas. É exatamente assim que se forma a ferrugem. Aqui está um truque. Em vez de colocar o ralador de caixa verticalmente em cima de um prato, coloque-o horizontalmente, sem prato embaixo, é claro. Dessa forma, você não corre o risco de ralar seus dedos, pois as pontas dos dedos apenas tocarão o ralador quando chegar ao final do processo. Além disso, dá mais estabilidade ao ralador. Caso contrário, você precisa equilibrar o ralador ou até mesmo segurá-lo no ar com a outra mão.
Quando terminar, ou quando houver muita coisa ralada na parede inferior do ralador, basta virá-lo de lado para despejar o conteúdo na tigela ou prato. As flores em um vaso permaneceriam frescas por mais tempo se não fossem as bactérias que se reproduzem na água. Como o cobre tem algumas propriedades antibacterianas, jogar uma moeda de cobre na água ajudará a manter os micróbios afastados e permitirá que você aproveite suas flores por um pouco mais de tempo. Uma maneira fácil de verificar se a roupa de cama secou completamente é colocar um pequeno espelho entre as camadas por cerca de 5 minutos. Se o espelho sair embaçado quando você o pegar, significa que os lençóis ainda estão um pouco úmidos. Deixe-o secar até que o espelho pare de ficar embaçado. Uma cama úmida é um terreno fértil para fungos e bactérias. Se você tem o hábito não muito saudável de comer na frente do computador, ficará surpreso com a quantidade de migalhas e sujeira que caem dentro do teclado. Você pode virar e agitar o teclado, é claro, mas isso não é muito bom para qualquer peça de tecnologia. Em vez disso, pegue um post-it e passe a parte adesiva sobre o teclado. Ele coletará os pequenos pedaços de lixo como num passe de mágica. Uma maneira ainda melhor de fazer isso é com slime. Coloque-o sobre o teclado, depois retire e aperte o slime novamente em outra parte. O slime preencherá todo o espaço entre as teclas e suas propriedades pegajosas permitirão que ele reúna cada pedacinho de lixo. Separar as gemas das claras é mais fácil usando uma garrafa plástica. Quebre o número necessário de ovos em uma tigela, pegue uma garrafa plástica vazia e aperte-a um pouco. Segure a garrafa sobre as gemas e solte. Ela puxará o ar e as gemas juntos, deixando a clara na tigela. Repita com o restante das gemas e pronto. Isso não é uma piada. Se você está cansado de cuspir os caroços ao comer cerejas ou quer fazer uma torta de cereja, empurre os caroços para fora com um canudo. Além disso, muitos espremedores de alho têm uma ferramenta especial no cabo que pode ser usada exatamente para isso. Limpar um liquidificador pode ser um pouco incômodo se você fizer isso manualmente. Então, coloque água quente, adicione um pouco de detergente no copo do liquidificador e faça-o funcionar por cerca de 10 segundos. Enxague depois e está limpo. Paredes de gesso podem desmoronar, lascar e espalhar poeira por todo o chão se você martelar um prego. Corte um pedaço de fita adesiva e cole-o no local em que deseja martelar um prego. A fita não deixará o gesso rachar nem desmoronar, deixando o buraco limpo e perfeito. Pequenos arranhões e amassados em móveis de madeira podem ser removidos com um pouco de pasta de dentes ou uma noz. Para a pasta de dentes, esfregue uma quantidade do tamanho de uma ervilha no arranhão até que desapareça e, em seguida, limpe as sobras com um pano úmido. Para uma noz, pegue uma metade dessa noz em forma de cérebro e esfregue-a no amassado. Em seguida, passe seu dedo e lustre com um pano macio. Isso ajudará a madeira a absorver o óleo da noz, selando o arranhão que desaparecerá. O resíduo pegajoso nos frascos deixado após a remoção de adesivos nunca sai facilmente com água e detergente. É melhor usar óleo vegetal. Molhe um algodão no óleo e limpe a superfície pegajosa. Deixe descansar um pouco e depois lave o óleo junto com o resíduo. Se você não conseguir alcançar confortavelmente o pavio de uma vela com um isqueiro, use um fio de espaguete. Acenda sua extremidade e você obterá um bastão em chamas que é fácil de usar em locais de difícil acesso. Da próxima vez que sua lâmina de barbear ficar cega, tente esfregá-la para trás em um par de jeans para manutenção regular. Não enquanto estiver se barbeando, é claro. Certifique-se de manter as lâminas secas também, ou mesmo mantidas em óleo mineral. Isso vai impedi-las de enferrujar. Mantenha todas as geleias, ketchup, manteiga de amendoim e maionese frescos por mais tempo na geladeira, virando os recipientes de cabeça para baixo. Isso cria um vácuo parcial dentro do recipiente, ajudando a evitar o crescimento de mofo. Armazenar o sorvete de cabeça para baixo também evitará aquelas queimaduras na superfície. Para trazer seu marcador permanente de volta à vida, basta colocar algumas gotas de álcool isopropílico no feltro em seu interior e agitar. Depois que o feltro tiver absorvido o álcool por alguns minutos, o marcador ficará quase como novo. Não jogue fora a alface por ficar preta muito rapidamente. Guarde-a em um recipiente hermético, coberta com uma toalha de papel seca. Assim, a manterá fresca por muito mais tempo. Isso vale para quaisquer folhas verdes que você tenha sobrando.
Aquela ponta afiada na tampa do seu creme favorito está lá por um motivo. Esses tubos geralmente são selados com papel alumínio. Então, a menos que você adore quebrar as unhas tentando abri-los, basta virar a tampa e empurrar. Seus grampos podem não ficar no lugar se as ranhuras não estiverem voltadas para o lugar certo. Elas devem ficar sempre na parte inferior, perto de sua cabeça. Seu cabelo ainda está se soltando? Coloque um pouco de spray de cabelo no grampo antes de fixá-lo no lugar. Seu pacote de algodão tem esses cordões para que você possa pendurá-lo em um gancho no banheiro. Mas não há necessidade de afrouxá-lo e apertá-lo novamente todas as vezes. Confira o fundo da embalagem. Tem uma linha picotada. Abra com cuidado e pronto. 2 zíperes demais? Talvez, mas eles são úteis como um dispositivo anti-roubo inteligente. Basta trancá-los juntos. Agora ninguém pode abrir sua mochila. Não tem um cadeado com você? Basta amarrá-los com algum barbante ou até mesmo um clipe de papel, qualquer coisa para retardar esses batedores de carteira. Aquele pequeno botão na parte de trás da gola da camisa é usado para segurar a gravata no lugar. Você não quer que sua gravata tente escapar, quer? Os fabricantes de calçados se preocupam com os seus clientes. Então, a maioria dos tênis de corrida agora tem um sistema especial anti-bolhas pré-instalado. Parece intenso, mas é basicamente aquele buraco extra na parte de cima dos tênis. Passa um laço, passando-o pelo furo extra, inserindo a ponta para trás. Cruze as pontas dos cadarços e passe-as pelos laços. Agora puxe os cadarços para baixo para travar o pé no lugar. Agora corra! Sim, vá em frente! Os encostos de cabeça do carro têm tudo a ver com conforto. E os apoios de cabeça removíveis têm tudo a ver com segurança. Se você puxar o apoio de cabeça para fora, verá 2 barras de metal resistentes. Se você ficar trancado ou preso em um carro, pode usar as barras para quebrar a janela e sair. Se você tem um pedacinho de salsinha presa nos dentes, tente esta dica. Pode ser difícil tirar tudo com um fio dental solto. Você precisa de mais tensão, então dê um nó. Não é por acaso que os potes de molho de soja têm 2 bicos. O molho é líquido e flui rapidamente quando você o vira. A maioria dos amantes de comida asiática já derramou molho demais pelo menos uma vez na vida. É por isso que hoje em dia os restaurantes preferem servir molho de soja em vidros especiais com 2 bicos. Este design permite controlar quando e quanto molho sairá. Basta tapar um dos bicos com o dedo enquanto despeja o molho pelo outro. Se você pressionar o dedo firmemente no bico, o molho parará de fluir. E se você remover o dedo, ele fluirá novamente. E não se esqueça de perguntar ao garçom: "Ei, wasabi!" Uma chapinha de cabelo é uma excelente ferramenta não apenas para tratar seus cachos, mas também para consertar dinheiro ou documentos amassados. Você também pode usar um ferro comum para essa finalidade, mas certifique-se de não ativar o modo de vapor. Caso contrário, há o risco de danificar o papel. Elásticos de cabelo são bons não apenas para fazer seu penteado, mas também para abrir um pote de vidro. Suas mãos podem escorregar na tampa bem fechada, e se você não abrir o pote na primeira tentativa, suas mãos tendem a ficar suadas, tornando a tarefa praticamente impossível. Então, coloque uma faixa de cabelo na tampa para maior aderência. Qualquer elástico serve. Agora é hora de pegar minhas mãos suadas e ir embora. Depois de um dia ruim no trabalho, você decide se esconder do resto do mundo. Você desliga o telefone e o laptop e se tranca dentro do banheiro. Você salta da sua meditação quando ouve o som de um bip. É a sua escova de dentes dizendo: "Transferência de dados concluída." Seu robô aspirador bate na porta. Parece que ele está atrás de você. Os robôs aspiradores fazem um mapa da sua casa para se locomover e planejar melhor a limpeza. Eles podem compartilhar este mapa com outros dispositivos por Wi-Fi e armazená-lo na nuvem. Quando anunciantes têm acesso a esses mapas, podem ter uma ideia do tamanho da sua casa, seu nível de renda e estilo de vida para enviar os anúncios certos para você. Os aspiradores não têm microfones, mas seus sistemas de navegação podem ser adaptados para ouvir suas conversas. Eles mapeiam a sala com um laser direcionado para os objetos. As ondas sonoras afetam essa luz. Se você coletar esses dados, poderá convertê-los de volta em ondas sonoras e identificar o que alguém disse. Os fones de ouvido e microfones são baseados na mesma ideia. Os fones de ouvido transformam sinais elétricos em som e os microfones transformam o som em sinais elétricos.
Se você conectar seus fones de ouvido na entrada do microfone, eles funcionarão como um microfone. Os bandidos aprenderam a fazer isso remotamente sem o seu consentimento. Existe um malware que transforma o canal de saída do seu computador em um canal de entrada. Ele pode gravar sons através da sala, mesmo quando os fones de ouvido estão plugados e o microfone está desligado e desconectado do computador. Em seguida, ele compacta o áudio e envia pela internet. Existem mouses de computador que se parecem com os normais, mas têm microfone e um cartão SIM integrado. Tais microfones são tão poderosos que podem até gravar sussurros e transmitir o áudio em tempo real. Para ativá-lo, você deve ligar para o número do cartão SIM e ele funciona silenciosamente. Para desativá-lo, você pode enviar um SMS para o mesmo número. Alguns empregadores confirmaram que fazem espionagem dos seus funcionários usando essa tecnologia. Uma escova de dentes inteligente lembra cada movimento que você faz com ela e compartilha com você ao terminar de escovar. Ela também se conecta ao seu iPhone ou Android por meio de um aplicativo e envia dados sobre seus hábitos de escovação para o seu dentista. Ele pode acompanhar o seu processo de escovação e dar dicas de como cuidar melhor dos dentes. Relógios inteligentes, rastreadores de atividade física e outros dispositivos vestíveis inteligentes monitoram sua saúde e podem determinar se você está caminhando, correndo ou dirigindo com seus sensores integrados. Se terceiros obtiverem um controle sobre esses dados, eles também podem monitorar os movimentos das suas mãos, conforme você bloqueia o telefone, insere o código PIN no caixa eletrônico ou a senha no computador. Os dispositivos são inteligentes o suficiente para adivinhar com precisão todos os dados secretos na maior parte do tempo. Eles também podem descobrir o endereço de e-mail que você usou para se registrar no aplicativo e identificar quem você é. Marca-passo e outros dispositivos de saúde enviam dados do paciente pela internet. Na teoria, os criminosos poderiam obtê-los durante a transferência e alterá-los para parecer que o paciente precisa de tratamento hospitalar. Isso o faria sair de casa e os bandidos poderiam tirar vantagem da situação. Brinquedos inteligentes que têm câmeras e microfones podem gravar vídeos e sons e enviá-los ao fabricante dos brinquedos. Para manter os preços dos brinquedos inteligentes mais baixos, eles não incluem mecanismos de segurança caros para proteger esses dados. Se os cibercriminosos os pegarem, podem roubar fotos, vídeos ou áudio e até mesmo identificar as coordenadas GPS da casa. Luzes de LED equipadas com sensores e conectadas a câmeras de vídeo podem vigiar e ouvir conversas a grandes distâncias. Essa tecnologia foi usada em um grande aeroporto por motivos de segurança e conforto. Os cibercriminosos foram além e aprenderam a usar lâmpadas comuns para espionar conversas. Para fazer isso, eles precisam de uma linha de visão limpa entre um telescópio poderoso e a lâmpada na espessura certa. Isso não funcionará se você tiver cortinas na sua janela. Quando você está falando ou ouvindo música, há mudanças na pressão do ar na superfície da lâmpada e ela treme um pouco. Um conversor especial pode transformar dados de sons elétricos em digitais. Termostatos conectados à internet podem ser operados remotamente, o que os torna desejáveis para criminosos cibernéticos. Certa vez, obtiveram acesso a milhões de dados de cartões de débito e crédito por meio do sistema de aquecimento e resfriamento de um grande varejista. Outros bandidos encontraram uma maneira de bloquear remotamente os controles dos termostatos inteligentes e exigiram resgate para desbloqueá-los. Geladeiras inteligentes podem dizer quando é hora de comprar leite, pois rastreiam suas preferências alimentares e têm uma ótima conectividade. Máquinas de lavar louça, máquinas de café, lavadoras e secadoras inteligentes também estão coletando e transmitindo seus dados, mesmo em momentos que você acha que não estão fazendo isso. Os criminosos podem usar esses dados para descobrir muito sobre sua programação e adivinhar quando você não está em casa. Seu assistente de voz torna sua vida mais fácil, mas ele deve ouvi-lo 24 horas por dia, 7 dias por semana, para tornar isso possível. Ele nunca grava nada do que você diz antes de ativá-lo com sua voz. Tudo o que se segue é armazenado na nuvem e pode ser útil para diferentes empresas. Elas podem saber que música você gosta de ouvir, quais notícias mais lhe interessam e onde você faz suas reservas. Algumas empresas contratam revisores humanos para ouvir os comandos e verificar se o reconhecimento de voz funciona bem e melhorar sua precisão. Os responsáveis pelo Xbox admitiram que também contrataram pessoas para ouvir o áudio dos usuários e melhorar os recursos de comando de voz. O problema é que algumas gravações foram feitas por engano e estranhos estavam ouvindo conversas pessoais.
Câmeras de segurança doméstica podem fazer vídeos, fotos e gravar áudio e enviá-los para a nuvem sem você mesmo saber. Os fabricantes dizem que isso é feito para melhorar o reconhecimento de objetos. Você pode obter acesso às imagens da câmera remotamente usando um aplicativo. Existem programas que podem adivinhar a senha do CFTV e encaminhar a transmissão de imagens para um computador de terceiros. Eles também podem obter controle sobre as câmeras e desativar quaisquer sinais de monitoramento, como a luz vermelha, para que o dispositivo pareça inativo. Quase todos os carros possuem um gravador de dados que rastreia informações sobre sua localização, velocidade média, condições da estrada e até mesmo sua rota preferida. Seu computador sobre as rodas transmite constantemente esses dados para o fabricante. Eles são utilizados para tentar prevenir acidentes e fazer outras melhorias. Não fica claro quem é o proprietário de todas essas informações relacionadas ao carro, então, em teoria, elas podem acabar nas mãos de terceiros. As Smart TVs têm um sistema operacional exatamente como os computadores e também possuem um sistema de arquivos, câmeras para reconhecimento de face por vídeo e um microfone. Elas são sempre conectadas na internet e se criminosos cibernéticos tiverem acesso a uma TV, poderão alterar algumas configurações e gravar áudio mesmo quando a TV estiver desligada. Eles também podem observar você pela câmera e usar o dispositivo inteligente para ir para outros aparelhos que estejam na mesma rede como seu laptop. Bem, eu estou completamente apavorado, então, o que nós podemos fazer a respeito disso? Você pode desabilitar o reconhecimento automático de conteúdo para impedir que sua TV forneça recomendações de exibição e limitar a função de ativação por voz para uma utilização mais segura. Normalmente você encontrará essa opção nas configurações gerais ou avançadas, em visualizar informações ou visualizar dados. Você também pode desconectar a TV da nuvem por completo. Sempre altere as senhas e nomes de usuário padrão nos dispositivos novos para proteger sua rede. Crie uma senha nova para cada dispositivo de vez em quando. Você também pode dividir seu modem e usar um sinal de Wi-Fi para laptops, iPads e similares, e outro para câmeras de segurança. Não se esqueça de desligar o roteador Wi-Fi ao sair de casa, para minimizar o risco de invasão digital. Sempre que possível, habilite a autenticação em 2 etapas, que exige acesso físico ao dispositivo para fazer login. Sempre instale as atualizações de software assim que o fabricante do aparelho oferecer para você para fazer isso. As atualizações têm soluções para problemas de vulnerabilidade detectados. Cubra a câmera do laptop com uma fita de cor escura quando não estiver usando. Exclua suas conversas com o assistente de voz. Você pode fazer isso no site ou aplicativo do fabricante. Outra opção é ativar a função Excluir por voz nas configurações. Em seguida, você poderá pedir ao assistente para excluir o que você acabou de dizer ou suas últimas conversas. Você também pode silenciar o aparelho quando não o estiver usando e optar por não enviar dados ao fabricante para ajudá-lo a melhorar os serviços. Se tiver um termostato que se conecta ao seu assistente de voz, toque no ícone do microfone na tela e desative o controle de voz. Você não poderá ativá-lo remotamente. Ele não poderá ouvir palavras de ativação e enviar seus áudios para lugar nenhum. Ok, tenha um bom dia. Você pode transformar fósforos comuns em fósforos à prova d'água. Aplique uma fina camada de esmalte nos fósforos e deixe secar. Quando estiverem prontos, eles se manterão secos o suficiente para acender um fogo, mesmo que você os jogue na água. Se você se perder durante uma nevasca e precisar de uma bebida, não coma neve. Ela tem muito mais ar do que água, então você não vai se hidratar muito. Seu corpo também desperdiçará muita energia tentando aquecê-la. Pior ainda, a temperatura corporal pode baixar e você acabar adoecendo. Se você se encontrar cara a cara com um coiote ou um lobo, não vire as costas. Recue lentamente, sempre de frente para o animal. No entanto, isso só funcionará para um único animal. Se você encontrar um bando, então o mais importante é ter certeza de que os animais não cerquem. Afaste-se em direção a uma árvore e pressione suas costas contra ela. A seguir, escolha o momento certo e escalhe-a o mais rápido possível. Várias camadas de roupas aquecem melhor do que apenas um casaco de pele quente ou uma jaqueta de plumas. O ar ficará preso entre as camadas da roupa, isolando você e mantendo o seu corpo aquecido. Se você se perder na mata, sempre tente dormir um pouco acima do solo. Dá para fazer uma camada de galhos e folhas, como uma cama improvisada, ou esticar uma rede entre algumas árvores. À noite, a temperatura cai e o solo fica frio. Mesmo se você acender uma fogueira, ela pode se apagar enquanto você dorme, e o solo consumirá o calor do seu corpo. Você está em um barco no meio do mar, sem comida, sem rede de pesca e está faminto.
Era para ser uma excursão de apenas 3 horas. Bem, adivinha? É possível pescar com a ajuda de seus cadarços e qualquer objeto. Telefone, relógio, chaves. A sombra projetada pelo barco no mar pode atrair peixes. E um objeto reflexivo pode funcionar como isca. Amarre as chaves nos cadarços e use essa engenhoca como se fosse uma vara de pescar. Mesmo que o peixe não morda a isca, atividades como essa são uma boa maneira de manter a mente saudável em mar aberto. Uma curta meditação pode evitar um ataque de pânico. Você precisa se concentrar em sua respiração e tentar desacelerá-la. Seu cérebro se acalmará rapidamente e desviará o foco do pânico. As máscaras de oxigênio em aviões funcionam com o mesmo princípio. Quando você controla sua respiração, sua atenção é redirecionada para longe de qualquer coisa ruim que esteja acontecendo. Você pode fazer uma tocha com um tronco. Coloque um pequeno tronco na vertical, faça um corte profundo em forma de estrela no topo. Coloque dentro um pouco de grama seca, folhas e gravetos. Quando terminar, coloque fogo na lenha e observe-a queimar por até 3 horas. Isso deve funcionar independentemente do tamanho e do tipo de madeira. Se você encontrar um urso pardo zangado, nunca tente fugir, pois o urso pode facilmente correr mais rápido que você. Em vez disso, deite-se e não se mova. Um urso pardo normalmente só ataca quando percebe uma ameaça, então provavelmente o deixará em paz, se você mostrar que não lhe causará problemas. No entanto, isso só funciona com ursos pardos. Se um confronto for inevitável, recue devagar e use spray de urso. Se você não tiver um desses à mão, o spray de pimenta funcionará da mesma forma e deve desorientar o urso e assustá-lo. Ou não. Não coma frutas vermelhas ou cogumelos na floresta, se você não souber exatamente o que são. Eles podem ser venenosos. Se não tiver outra opção, coma a casca interna de árvores de bordo, bétulas e pinheiros para encher o estômago. Use uma faca para cortar a casca externa áspera e chegar ao material branco mais macio. Você pode fervê-la para que fique ainda mais macia ou cozinhá-la em fogo aberto para obter um lanche crocante. E se você estiver realmente morrendo de fome, pode procurar formigas. Elas podem não ser tão apetitosas, mas são bastante nutritivas. Se você não tiver um relógio, pode usar os dedos para descobrir quanto tempo falta para o pôr do sol. Levante a mão de forma que a palma fique voltada para você. Seus dedos devem estar entre o sol e a linha do horizonte. Veja quantos dedos cabem neste espaço. A espessura de um dedo é igual a cerca de 15 minutos. Então você pode calcular o tempo restante antes do pôr do sol. Se você estiver perdido e precisar acender uma fogueira para chamar a atenção, jogue muitas pinhas, galhos de cedro ou qualquer objeto de borracha desnecessário. Seu fogo emitirá mais fumaça preta, o que a tornará visível de longe. Se você ficou sem água no deserto, mas tem um pouco de comida, evite comer o máximo que puder. Quanto mais você comer, mais sede terá. O corpo precisa de líquidos para digerir os alimentos, então vai usar o pouco que você tem. Uma pessoa pode viver muito mais sem comida do que sem água. Então, não tenha medo de ficar com fome. Você encontrou uma enorme poça de água suja na floresta. Se você está desesperado por uma bebida, pode encher sua garrafa e filtrá-la para obter uma água potável. Para que ela fique limpa, faça uma corda com gás e uma peça de roupa. Coloque uma ponta na garrafa de água suja e a outra na vazia. Em pouco tempo, a água limpa fluirá para a garrafa vazia através da corda, enquanto as impurezas ficarão para trás. Antes de sair para uma expedição, substitua seus cadarços normais por cadarços de paracorde. Se você não tiver corda suficiente, esses cadarços táticos podem lhe dar alguns centímetros extras para lhe tirar de uma emergência. Se você está perdido na floresta e não tem nada para aquecê-lo, pegue as folhas secas e a grama do solo e coloque-as entre 2 camadas de roupa. Isso ajudará você a se manter aquecido por um longo tempo. Quando você estiver perdido no deserto, tente se mover o menos possível durante o dia. Encontre uma sombra ou cria com materiais improvisados e sente-se à sombra até escurecer. À noite, você gastará muito menos energia e usará menos fluido enquanto caminha. Isso ajudará a evitar o risco de insolação. Se você cair no gelo, não tente sair da mesma maneira que sairia de uma piscina. Se você colocar as mãos no gelo e tentar se empurrar para fora com os braços, ele poderá rachar e fazer com que você caia de volta na água. Você precisa esticar os braços paralelos à superfície do gelo e esticar as pernas para trás, para que elas flutuem na água. Nesta posição horizontal, comece a agitar as pernas como se estivesse nadando. Mova os braços com cuidado, sem colocar muito peso no gelo, e você conseguirá escapar. Se você precisa acender uma fogueira durante uma ventania, veja o que fazer. Cave 2 buracos próximos um do outro e crie um pequeno túnel subterrâneo entre eles. Faça uma fogueira em um dos buracos. O vento não conseguirá apagá-la,
e o fogo levará seu ar para o segundo buraco. Este método também é útil se você precisar acender uma fogueira sem chamar a atenção. No escuro, esse tipo de fogo não será visível. Não jogue fora nem estoure os plásticos bolha. Leve-os consigo durante uma expedição. Esse plástico o protegerá do frio, melhor do que até mesmo um cobertor grosso. Essas pequenas bolhas de ar são um isolamento perfeito. Basta vestir o plástico entre as camadas de roupa e ele impedirá que o calor escape. Ele também é à prova de água, por isso também pode impedir que você se molhe. Nadando no mar não muito longe da costa, você pode facilmente ser levado pelas correntes marítimas. Se isso acontecer, o mais importante a lembrar é não nadar contra a corrente, pois desta maneira você apenas desperdiçaria a sua força e consumiria sua energia, tornando quase impossível superar uma corrente oceânica. Em vez disso, tente nadar ao longo da costa. Mais cedo ou mais tarde, você deverá sair da corrente e poderá nadar com segurança até a praia. Se você estiver preso em um elevador em queda, não tente pular no momento da colisão. Não se sente nem fique de pé. Você precisa se deitar no chão, voltado para o teto. Abra as pernas o máximo possível. Cubra o rosto com uma das mãos e coloque a outra atrás da cabeça para se proteger. Nessa posição, você reduz a pressão sobre o seu corpo na queda. Você está perdido. O helicóptero de resgate sobrevoa a floresta, mas você não tem um sinalizador e não tem tempo para acender uma fogueira. Use um pequeno espelho ou tela do telefone para refletir a luz do sol. Aponte o feixe de luz para o helicóptero. As equipes de resgate devem notar o brilho e voar para salvá-lo.